Sempre fui alguém que controlava tudo, liderava reuniões de diretoria e orquestrava negócios com a precisão de um maestro. Era assim que diziam de mim, e acabei por acreditar nisso. Após 30 anos escalando os degraus da elite financeira de São Paulo, construí minha reputação como Alexandre Reis, o implacável CEO da Investimentos Meridian. Numa terça-feira à noite de setembro, busquei refúgio no restaurante Belema, um estabelecimento sofisticado escondido na Rua 52, no centro. Era minha mesa de costume no canto, de costas para a parede, perfeita para observar sem ser observado. O maitre, Jaime, sabia melhor do que colocar alguém muito perto de outras mesas. Na maioria das noites eu vinha acompanhado de clientes ou membros do conselho, mas às vezes precisava de solidão para destrinchar pensamentos complicados. O seu Macallan 18 de sempre, Senhor Reis? Perguntou Jaime, materializando-se ao meu lado com a pontualidade de sempre. Perfeito, obrigado, respondi, mal levantando o olhar das projeções trimestrais exibidas em meu tablet. O líquido âmbar chegou momentos depois, e tomei um gole medido, saboreando as notas quentes de carvalho enquanto revisava os números de aquisição de uma promissora startup de tecnologia em Belo Horizonte. O restaurante vibrava com a suave sinfonia do dinheiro de São Paulo, conversas discretas, o tilintar de cristal refinado, risadas contidas que surgiam de vez em quando. Eu estava vagamente consciente da chuva de outono batendo contra as janelas, criando uma barreira acolhedora entre esse santuário de privilégios e o mundo comum lá fora. Tinha acabado de destacar um relatório de despesas duvidosas quando alguém interrompeu minha concentração. Uma presença que destoava do ambiente. Ao levantar o olhar, avistei-o imediatamente, um garoto, talvez 10 ou 11 anos, caminhando entre as mesas com um propósito incomum. Vestia um uniforme escolar cinza, um tanto amarrotado, com uma mochila azul marinho pendurada no ombro. Seus cabelos castanho-avermelhados precisavam de um corte, caindo um pouco acima de olhos inteligentes que varriam a sala com surpreendente intensidade. Meu primeiro pensamento foi de pragmatismo: onde estavam os pais? O Belema não era um lugar para famílias, crianças eram toleradas, não bem-vindas, e mesmo assim, esperava-se que se comportassem impecavelmente, como extensões de seus guardiões abastados. Contudo, algo naquele menino capturou minha atenção. Havia uma deliberada cadência em seus movimentos, uma determinação silenciosa que parecia destoar de sua idade. Observei enquanto ele recusava educadamente a ajuda de uma garçonete preocupada, continuando seu levantamento do ambiente até que seu olhar se fixou no meu. O reconhecimento em seus olhos foi imediato. Inequivocável. Eu, entretanto, só senti confusão enquanto ele se aproximava da minha mesa com passos firmes. Minha mente girava em possibilidades: talvez ele estivesse coletando doações ou tivesse me confundido com outra pessoa. De qualquer forma, eu já formulava um delicado, porém firme, dispensa. Com licença, comecei, num tom autoritário, mas sem maldade. Acho que o senhor deve. Você é o Alexandre Reis, interrompeu, sua voz carregando uma leve tremedeira sob a confiança. Mora na cobertura do edifício São Lucas, na Avenida Paulista. Seu escritório fica no 42º andar da Torre Meridian. Você gosta de café preto com uma colher de açúcar e sempre carrega uma caneta Montblanc no bolso interno esquerdo do paletó. Senti minha compostura treinada vacilar. Eram detalhes específicos, não algo que se encontrasse em revistas de negócios ou na televisão. Minha mão instintivamente foi à jaqueta, onde, de fato, minha caneta repousava em seu lugar habitual. Quem é você? Perguntei, baixando a voz para manter nossa conversa em sigilo. O queixo do garoto levantou-se ligeiramente. Meu nome é Ethan. Ethan Silva. Silva. O sobrenome não despertava nenhum reconhecimento imediato, mas algo em seu olhar sério sugeria que eu já o deveria conhecer. Desculpe, Ethan, mas acho que ainda não nos conhecemos, ofereci, embora a incerteza começasse a transparecer na minha voz. A expressão dele oscilou entre decepção e resolução. A vovó tinha razão, disse, com palavras medidas e claras. Ela dizia que você fingiria não me conhecer. A declaração atingiu-me com força inesperada. Não acusatória, mas factual, como se confirmasse uma previsão.
Minha mente buscava uma avó, uma Silva, alguém que pudesse me ligar àquele menino sereno que estava diante de mim. Sua avó, arrisquei cuidadosamente. Quem é ela? Sara Silva, ele observou meu rosto com intensidade. Mas ela era Sara Mendes antes de se casar com o vovô. Você a conheceu em Curitiba, antes de se mudar para São Paulo. Sara Mendes. O nome irrompeu em minha consciência como um estilhaço de vidro. Imagens passaram em alta velocidade. Um pequeno apartamento no bairro Santa Felicidade, o frio do inverno na região sul, a risada de uma mulher em noites de verão, promessas feitas e desfeitas. Isso, não é possível, sussurrei, mais para mim do que para o garoto. Sara Mendes é, minha avó, completou Ethan. E ela está morrendo. O ruído ambiente do restaurante desvanecera, tornando-se um murmúrio distante. Meu mundo cuidadosamente estruturado, reuniões, balanços, almoços de negócios e vistas da cobertura de repente parecia insubstancial, como cenários elaborados num palco. Ela pediu para te ver, continuou Ethan, retirando um bilhete dobrado do bolso e colocando-o sobre a mesa entre nós. Ela está no Hospital Santa Casa. Quarto 718. Fiquei olhando para o papel, incapaz de pegá-lo, preso pelo peso de 3 décadas de esquecimentos deliberados. Como você me encontrou? Consegui dizer. Um leve sorriso passou por seu rosto. A vovó costumava guardar recortes de jornal sobre você. Eu só fiz uma pesquisa. Ele deu de ombros, num gesto surpreendentemente maduro para sua idade. Não foi difícil. Naquele instante, vi nela um pouco de Sara, na firmeza do seu olhar, a mesma determinação silenciosa que um dia me cativou em outra vida. Antes que a ambição e as oportunidades me empurrassem para o leste. Antes de eu me convencer de que certos sacrifícios eram necessários para alcançar a grandeza. Eu preciso ir, disse Ethan, olhando para o relógio. O tio Marcos está me esperando lá fora. Ele não sabe que eu entrei. Depois hesitou. A vovó disse que talvez você não viesse. Que provavelmente tem reuniões importantes e afins. Seus olhos, diretos e inquietantemente perspicazes, encontraram os meus novamente. Mas ela também disse que você costumava cumprir suas promessas. Há muito tempo. E logo ele se foi, tecendo seu caminho entre as mesas rumo à saída, deixando-me com um bilhete dobrado e a primeira rachadura na fachada que eu construí ao longo de décadas. Minha mão tremia levemente enquanto eu pegava o uísque, sem encontrar consolo em seu calor familiar. Lá fora, São Paulo seguia em seu ritmo incansável, táxis espolando em poças, guarda-chuvas balançando nas calçadas molhadas, milhões de vidas se entrelaçando com precisão mecânica. Mas dentro do Belema, na minha mesa escolhida com tanto cuidado, algo fundamental havia mudado. Meu império de números e influência de repente parecia vazio diante da simplicidade do desejo de um menino e de um nome que eu há tanto tentava esquecer, Sara Mendes. Depois de todos esses anos. Mal me lembro de ter saído do Belema. Jaime apareceu com preocupação estampada no rosto, perguntando se estava tudo bem. Eu devo ter assinado algo e saído para a chuva sem meu guarda-chuva. O ar da noite me atingiu como uma força física. Pela primeira vez, não chamei imediatamente um táxi ou meu motorista. Em vez disso, caminhei sem rumo pelas ruas brilhantes, o nome de Sara pulsando em minha mente a cada passo. Sara Mendes. Agora, Sara Silva. Meu telefone vibrou repetidamente no bolso, provavelmente era Caroline, minha assistente executiva, com atualizações sobre a reunião do conselho de amanhã. Ignorei. A chuva encharcou meu terno sob medida, mas mal percebi, enquanto minha mente viajava 30 anos para trás, para outra cidade, outra vida. Curitiba, 1995. Eu tinha 24 anos, recém-formado com MBA pela Universidade Federal e com uma ambição voraz. Ainda não era Alexandre Reis, o titã das finanças, apenas Alex faminto, determinado e absolutamente certo do meu caminho. Consegui uma posição promissora na Financeira Oeste, um trampolim que eventualmente me levaria a São Paulo e além. Sara trabalhava na cafeteria perto do meu apartamento.
Estudava literatura na UF e servia mesas para complementar sua bolsa de estudos. Nossa primeira conversa girou em torno de um livro que eu lia, algo de Hemingway que escolhi para parecer culto. Ela viu através da minha fachada imediatamente. Você odeia isso, não odeia? Disse ela, reabastecendo meu café com um sorriso cúmplice. Admiti a verdade, e ela recomendou Raymond Carver em vez disso. Menos pose, mais sentimento, comentou. No dia seguinte, voltei com uma coletânea de Carver, e nossa verdadeira conversa começou. Sarah Mendes. Com seus cabelos castanho avermelhados sempre teimando em escapar de qualquer penteado ou acessório. O jeito que ela escondia um lápis atrás da orelha quando pensava. O pequeno apartamento repleto de livros empilhados em todos os cantos nas prateleiras, ao lado da cama, até no banheiro. A forma como se sentava de pernas cruzadas no sofá gasto, lendo trechos em voz alta sob a luz dourada do entardecer. Um dia você vai mudar o mundo, Alex, ela costumava dizer. Só não se esqueça de viver nele também. Eu a amara. Essa era a simples verdade que enterrei sob anos de ambição e conquistas. Amei sua coragem, sua clareza, sua honestidade inabalável. Amei-a o suficiente para prometer o para sempre, numa noite de neve às margens de um lago, quando o mundo inteiro parecia prender a respiração ao nosso redor. Então, veio a oferta de São Paulo. Uma chance que não se repetiria. Uma trajetória que me catapultaria para a estratosfera financeira se eu agisse rápido, trabalhasse incansavelmente, se dedicasse por completo. Venha comigo, eu implorei. Mas Sarah estava terminando sua graduação. Sua mãe estava doente. Sua vida, sua comunidade, eram de Curitiba. Podemos fazer funcionar à distância, ela disse. Só por 1 ou 2 anos. Mas São Paulo me consumiu. Dias de 14 horas se transformaram em 18. Ligações de domingo se tornaram mensagens apressadas. Promessas de visita viraram desculpas por voos cancelados. A distância cresceu, não apenas em quilômetros, mas em prioridades. Então veio a Investimentos Meridian, meu primeiro grande sucesso de investimento. De repente, passava a ser destaque em revistas de negócios, participava de encontros exclusivos, circulava em ambientes que faziam minha vida em Curitiba parecer uma lembrança distante e pitoresca. Numa noite, após 3 visitas canceladas e 1 mês de comunicação mínima, Sarah ligou. Lembro-me de estar na janela, com vista para o Parque Ibirapuera, irritado com a interrupção enquanto me preparava para uma reunião crucial. Preciso saber se isso ainda é real, disse ela, voz firme, porém repleta de mágoa. Se nós ainda somos reais. Hesitei. Apenas por um instante. Mas foi o bastante. Acho que ambos sabemos a resposta, ela sussurrou. Essa foi a última vez que conversamos. Enviei de volta as coisas em uma caixa cuidadosamente embalada. Mudei de número quando assumi um novo cargo. Mergulhei de cabeça na construção do meu império, convencendo-me de que o que tivemos era romantismo juvenil, incompatível com o homem que eu estava me tornando. Com o tempo, tornei-me excelente em esquecer. Namorei estrategicamente mulheres belas e bem-sucedidas que elevavam meu status social e não exigiam nada além do que eu estava disposto a oferecer. Transformei a Investimentos Meridian em uma potência, tornei-me um homem cujas ligações sempre eram atendidas, cujas opiniões moldavam mercados. E agora, caminhando pelas ruas encharcadas de São Paulo, aquelas paredes cuidadosamente erguidas começavam a ruir. Sarah Mendes estava em São Paulo. Sarah Mendes estava morrendo. E ela tinha um neto Titan cujos olhos me responsabilizavam de um jeito que nenhum membro do conselho ou rival de negócios jamais conseguiu. Cheguei à entrada do Parque Ibirapuera, onde o brilho dos postes se refletia nas poças e corredores de corredores correndo apressados passavam. Meus pensamentos vagaram por memórias que há décadas eu não me permitia revisitar. As viagens de fim de semana à orla do lago, o dia de ação de graças na modesta casa da mãe de Sarah, onde me sentia mais em casa do que naquele frio palacete da minha infância. Os livros que Sarah me dedicara, Steinbeck, de Dion Morrison, suas páginas agora amareladas e intocadas em uma caixa, guardadas em algum depósito.
Ela se casou logo depois que eu parti? Devia ter, se tem um neto da idade de Ethan. Encontrou a felicidade? Pensou em mim durante todos esses anos, ou conseguiu, onde eu falhei, seguir em frente de verdade? Meu telefone vibrou novamente. Desta vez, atendi. Alexandre Reis disse automaticamente. Senhor Reis, aqui é a doutora Lena Shen, do Hospital Santa Casa. Estou ligando a respeito de Sara Silva. Você consta como contato de emergência dela. Parei de caminhar, a chuva escorrendo pelo rosto. Isso não é possível. Não conversamos há 30 anos. Doutora Shen fez uma pausa. O contato foi atualizado recentemente, senhor. A senhora Silva pediu especificamente isso. Apoiei-me num corrimão do parque, subitamente instável. Como ela está? Receio que o quadro seja terminal. Câncer de pâncreas, estágio avançado. Talvez uma semana, ou menos. A voz da doutora era gentil, porém direta. Ela tem pedido por você. Terminal. Uma semana ou menos. A avaliação fria colidia com a memória vibrante de Sara rindo enquanto corríamos sob uma chuva de verão, buscando abrigo sob um toldo na Avenida Paulista. Senhor Reis? Está aí? Sim, respondi, com dificuldade. Quarto 718, correto? Sim. A surpresa tingia sua voz. Como você? Estarei aí em 20 minutos, disse, já me encaminhando para a rua para chamar um táxi. No fundo do táxi, abri o bilhete que Ethan havia deixado. A letra de Sara era diferente, mais trêmula, mas ainda inconfundivelmente dela. Alex, se você está lendo isto, é porque o Ethan te encontrou. Ele é engenhoso, de certa forma, lembra um pouco você, na verdade. Sei que é inesperado depois de tantos anos. Nunca fui de dramatizar à beira da morte, mas há coisas que precisam ser ditas, cara a cara, antes que seja tarde demais. Sem pressão, sem culpa. Apenas a verdade, como sempre prometemos. Estou no quarto 718. A vista não é do parque, mas serve. Dobrei o bilhete cuidadosamente e o guardei na carteira. Lá fora, as luzes de São Paulo se confundiam através do vidro embaçado pela chuva. Em algum lugar dessa cidade imensa e incansável estava a mulher sobre quem um dia construí meu futuro, o futuro que abandonei pelo presente que escolhi viver. O táxi parou em frente ao Hospital Santa Casa. Paguei sem esperar troco e entrei na realidade fluorescente do saguão, pingando água no piso polido. O segurança me fitou com desconfiança até que declarei meu destino. Quarto 718, disse, minha voz soando distante aos meus ouvidos. Sara Silva. Ele conferiu no computador e acenou para os elevadores. Enquanto as portas se fechavam e o elevador começava a subir, vi meu reflexo no metal polido, um homem de sucesso por todas as medidas externas, mas naquele momento, totalmente despreparado para o que esperava 7 andares acima. O 7º andar era mais silencioso do que eu imaginava. Nada de maçãs apressadas ou vozes urgentes, apenas o suave rangido de sapatos de borracha sobre o linóleo e conversas sussurradas, como se a vida e a morte ali conduzissem seus negócios em segredo. Segui os números dos quartos, cada passo pesando mais que o anterior. 710, 712. 714, do lado de fora do 718, parei. Pela porta entreaberta, ouvia o bip ritmado dos monitores e o murmúrio de uma voz, não de Sara, mas de um homem. Bati suavemente. A conversa cessou. Passos se aproximaram e a porta se abriu revelando um homem da minha idade, com as têmporas grisalhas e olhos cansados que se arregalaram em reconhecimento. Alexandre Reis disse, não como pergunta, mas como confirmação. Sua voz não trazia calor nem hostilidade, apenas um cansaço resignado. Assenti. Vim ver a Sara. Eu sei que ele recuou, apresentando-se. Sou Marcos. Irmão da Sara. Claro, o tio Marcos, que esperara do lado de fora do belema enquanto Ita entregava sua mensagem. Lembrava-me vagamente dele dos tempos de Curitiba, que estava na pós-graduação, estudando algo nas ciências.
Nos encontramos apenas em poucas reuniões familiares. Ela estava esperando por você, continuou Marcos, gesticulando para a cama onde uma figura frágil repousava sob cobertores hospitalares. Vou lhe dar privacidade. Ele passou por mim, parando brevemente ao meu ombro. Ela não tem muito tempo, disse em voz baixa. O que você precisa dizer, não espere. Logo fiquei só com Sara Mendes. Não, Sara Silva, corrigi-me. A mulher na cama parecia ao mesmo tempo dolorosamente familiar e totalmente estranha. O câncer esculpiu sulcos em suas bochechas e apagou os tons castanho-avermelhados que lembrava, agora salpicados de fios de prata e cortados rente à cabeceira. Mas seus olhos, daqueles profundos e castanhos, permaneciam inalterados, os mesmos que um dia me olharam com tanta certeza e esperança. Alex, disse ela, sua voz fragilizada, porém firme. Você está ensopado. Típico de Sara. Nada de, já se passaram 30 anos, ou, finalmente você veio, apenas uma simples constatação do momento presente. Olhei para o terno arruinado, a água pingando no chão do hospital. Andei a pé por um tempo, consegui dizer. Depois que o Ethan me encontrou. Um pequeno sorriso curvou o canto de seus lábios. Sempre foi determinado. Isso vem da mãe dele. Aproximei-me, sentando na cadeira que Marcos deixara vaga ao lado da cama. De perto, via como a doença mapeara novos territórios em seu rosto, linhas de dor ao redor dos olhos, a pele translúcida. Mas ainda havia algo essencialmente Sara em seu olhar calmo, na forma como inclinava a cabeça enquanto me examinava. Você está exatamente como imaginei, disse ela. Bem-sucedido. Distinto. Estendeu a mão para um copo de gelo triturado, e eu o entreguei, nossos dedos se roçando brevemente. As fotos não capturam essa essência. Você viu fotos minhas? Ela assentiu, pegando um pequeno pedaço de gelo. O Jornal de Negócios e a Forbes. É impossível não notar a ascensão do Alexandre Reis. Não havia amargura na voz dela, apenas reconhecimento simples. Você conseguiu tudo o que queria? Será que consegui? A pergunta surgiu sem convite na minha mente. Sentado ali, ao lado da mulher com quem um dia planejei uma vida, minhas conquistas pareciam vazias, construídas de ambição em vez de realização verdadeira. Sara, eu comecei, mas ela ergueu a mão para me interromper. Não pedi que o Ethan te encontrasse para ouvir desculpas, disse ela. O que aconteceu entre nós foi há 30 anos. Ambos fizemos escolhas. Mas a minha escolha te feriu, confessei, a verdade que evitei por décadas finalmente dita em voz alta. Ela ficou em silêncio por um instante, ponderando. Sim, finalmente admitiu. Feriu. Mas esse não é o motivo de você estar aqui. Esperei, observando enquanto ela reunia forças. Você está aqui porque precisa saber de algo, continuou. Algo que eu deveria ter te contado há anos. Olhou para a porta. Marcos, o Ethan ainda está na cafeteria? Virei-me e vi que seu irmão já retornava, parado na porta. Sim, com a Diana, confirmou ele. Vão ficar por aqui um tempo. Seus olhos encontraram os meus brevemente antes de ele desaparecer novamente. Sara suspirou lentamente. Bom. Preciso que seja eu a falar primeiro. Ela se ajeitou, fazendo uma careta pelo esforço. O Ethan não é meu neto, Alex. Ele é meu neto. O ênfase me confundiu por um instante até que a compreensão irrompeu como um trovão. Você quer dizer, ele também é seu neto, confirmou ela, calmamente. Sua filha, Rebecca, é a mãe dele. Minha filha. As palavras ecoaram na minha mente, impossíveis e inegáveis. Eu tinha uma filha. Uma filha chamada Rebecca. Mas como quando gaguejei, minha lendária compostura totalmente destruída. Eu estava grávida quando você partiu, disse Sara simplesmente. Só descobri depois. E nessa altura, você já tinha deixado claro quais eram suas prioridades. O ambiente girou em mim enquanto 3 décadas de escolhas se realinhavam em uma configuração devastadora. Enquanto eu construía a Meridian,
participava de galas, adquiria imóveis, tinha tido uma filha. Uma filha que havia crescido, que agora tinha seu próprio filho. Eu deveria ter te contado, admitiu Sarah. Questionei essa decisão inúmeras vezes ao longo dos anos. Mas você estava se transformando tão rápido, circulando em ambientes tão distantes da nossa vida, dizia com um leve encolher de ombros. Convenci-me de que era mais gentil deixar você seguir seu caminho completamente. Onde ela está? Perguntei, a voz quase um sussurro. A Rebecca, onde ela está agora? Uma sombra passou pelo rosto de Sarah. Ela e o marido estão em Londres. Médicos Sem Fronteiras. Estão voltando de avião, mas deixou a frase inacabada, ambos entendendo o que ficava por dizer. Talvez não cheguem a tempo. Ela sabe quem sou. Sarah assentiu. Nunca menti para ela. Cresceu sabendo quem era o pai, o que você fez. À medida que foi crescendo, via seu nome nas notícias de vez em quando. Sorriso leve. Ela herdou seu talento com números. Formou-se em Princeton e se tornou médica. Princeton. Minha alma mater. Uma conexão que jamais imaginei existir. E o Ethan? Perguntei, lembrando-me do menino resoluto que me encontrou com tanta determinação. Ele tem 11 anos. Inteligente demais para a idade, a voz de Sarah suavizou, repleta de orgulho. Rebecca e o David o deixaram comigo enquanto estavam no exterior. Ele tem sido meu alicerce em meio a tudo isso. Levantei-me abruptamente e caminhei até a janela, onde a chuva ainda martelava o vidro. Lá fora, São Paulo seguia em seu ritmo implacável, táxis, pedestres, o fluxo constante de uma cidade que nunca para revelações pessoais. Pressionei minha testa contra o vidro frio, tentando processar a magnitude do que acabará de descobrir. Eu tenho família, disse mais para mim do que para Sarah. Uma família que eu nunca conheci. Sim, respondeu Sarah. E eles se saíram muito bem sem o Alexandre Reis, o financista. Pausa. Mas talvez possam conhecer o Alex, a pessoa. Se essa pessoa ainda existir. Virei-me para encará-la, vendo além do choque, a realidade da situação dela. Aquela mulher, que um dia foi o centro do meu mundo, estava morrendo. Apesar de tudo, do meu abandono, da minha ausência, ela estendeu a mão para me oferecer uma conexão que eu não merecia. Por que contar isso agora? Perguntei. Depois de todo esse tempo? Os olhos de Sarah encontraram os meus, sem hesitar. Porque o Ethan merece conhecer seu avô. Porque a Rebecca pode precisar de você um dia, mesmo que agora não pense assim. Respirou fundo. E porque cansei de carregar esse peso sozinha. Está na hora de você carregá-lo também. O peso das palavras dela recaiu sobre mim como um manto. Passei décadas construindo uma fortaleza de riqueza e influência, acreditando ser invulnerável. Mas sentado naquela sala fria de hospital, diante de uma vida que seguiu sem mim, percebi o quanto havia sacrificado. Não apenas a Sarah, mas uma filha que nunca conheci. E um neto que teve a coragem de me encontrar. Não sei como ser avô, confessei. Nem pai. Ninguém sabe de início, respondeu Sarah, a voz suave, apesar de tudo. Mas você pode aprender, se quiser. Se eu quisesse. A simplicidade da escolha contrastava fortemente com a complexidade de suas implicações. Meu mundo cuidadosamente estruturado de reuniões e aquisições agora parecia frágil, um castelo de cartas erguido sobre os alicerces vazios de uma ambição sem conexão. Os monitores ao lado da cama de Sarah batiam ritmados, marcando os preciosos segundos de seu tempo restante. Lá fora, as luzes da cidade se misturavam com as gotas de chuva nas janelas. E, em algum lugar daquele hospital, um menino esperava, um menino com meu sangue e a determinação de Sarah em seus olhos. Gostaria de conhecê-la, disse finalmente. A Rebecca. E quero conhecer o Ethan. Se eles me permitirem. O semblante de Sarah amoleceu. Não será fácil. A Rebecca tem sua própria vida, seus sentimentos em relação a você. E o Ethan, bem, ele ainda está descobrindo quem é, estendeu a mão,
fria contra a minha. Mas é um começo. Um começo. Depois de 30 anos avançando sem olhar para trás, me era oferecida não a continuação, mas um recomeço. Uma chance de conhecer a família que coexistia paralelamente à minha ascensão, vivendo vidas moldadas pela minha ausência, não pelo meu dinheiro. Eu nunca deveria ter partido, sussurrei, a verdade enterrada há décadas emergindo. Sara apertou minha mão com surpreendente firmeza. Talvez não. Ou talvez precisasse ser assim. Quem sabe todos precisássemos nos tornar quem somos para que este momento fizesse sentido. Ela me oferecia uma absolvição que eu não merecia. A clássica Sara encontrando significado em circunstâncias que outros viriam apenas como tragédia. E enquanto a observava, ainda bela em sua fragilidade, perguntei-me se ela estaria certa. Se, talvez, esse encontro inesperado de nossos mundos separados carregasse um propósito além do arrependimento. Você vai ficar um pouco? Perguntou, e na voz dela ouvi não só a mulher à beira da morte, mas os ecos daquela jovem que, anos atrás, perguntara se eu voltaria de São Paulo. Desta vez, minha resposta foi diferente. Sim, afirmei, acomodando-me na cadeira ao lado dela. Na manhã seguinte, despertei em uma cadeira desconhecida, com o pescoço rígido e a mente enevoada. Por um breve instante, não soube onde estava, aquele não era o quarto da minha cobertura com suas janelas do chão ao teto com vista para o parque, mas sim um quarto de hospital, com os monitores marcando o compasso da vida. Permaneci durante a noite, cochilando enquanto Sara dormia. Agora, na pálida luz do amanhecer que invadia as persianas institucionais, observava sua respiração superficial, porém constante. Parecia em paz, com as marcas da dor temporariamente suavizadas pelo sono. Meu telefone havia morrido horas antes. Em algum lugar da cidade, a Caroline provavelmente estava em modo de crise, tentando localizar o CEO desaparecido misteriosamente antes da apresentação da fusão com a Thompson. Pela primeira vez na minha carreira, não me importei. Uma batida suave interrompeu meus pensamentos. Marcos apareceu com 2 xícaras de café, oferecendo-me uma sem palavras. O gesto parecia tanto um sinal de paz quanto o reconhecimento da nova realidade que compartilhávamos. Obrigado, disse, aceitando o café amargo com gratidão. Ele acomodou-se em uma cadeira em frente a mim, com a cama de Sara entre nós. O Ethan está com a Diana, explicou. No nosso apartamento. Eu avisei que você estava aqui. Ele quer te ver novamente. Assenti, sem confiar na minha voz. O garoto que me encontrou no Belema deixará de ser apenas uma criança audaciosa com uma mensagem para se tornar meu neto, uma conexão viva com uma filha que nunca conheci. Ele entende? Finalmente perguntei. Sobre o que eu represento para ele? Marcos ponderou. Ele sabe que você é seu avô biológico. A Rebeca nunca escondeu isso. Mas conhecer fatos e compreendê-los são coisas diferentes, especialmente para uma criança. Observou-me sobre a xícara de café. Quais são suas intenções aqui, Reis? A pergunta era justa, quase generosa, dadas as circunstâncias. Quais eram minhas intenções? 24 horas atrás, minha única preocupação era fechar o negócio com a Thompson e finalizar a compra do iate para o verão no Mediterrâneo. Agora, tudo parecia insignificante diante do leito de hospital e das conexões familiares que eu começava a entender. Não sei, confessei. Isto é, nunca esperei, trai a hesitação, atônito. O semblante de Marcos suavizou ligeiramente. Ninguém esperava. Sara decidiu há anos que você não faria parte desse quadro. Mas no mês passado, quando os médicos deram um prognóstico final, algo mudou. Ele olhou para sua irmã adormecida. Ela começou a falar sobre assuntos pendentes, sobre coisas que precisavam ser resolvidas antes que ela, não completou a frase. Eu devia ter sabido, sussurrei. Eu devia ter estado lá. Você teria estado? Marcos perguntou, sem acusar, mas de forma direta. O Alex que eu lembrava estava decidido a conquistar a bolsa de valores. Eu estava, confessei. E consegui. Mas as palavras soavam vazias.
Sentamos em silêncio, os monitores marcando o tempo com seu ritmo constante. Finalmente, Marcos voltou a falar. A Rebeca chega amanhã de manhã. Vou de Londres para o aeroporto, e direto para cá. Ela sabe que você foi contactado. Meu coração disparou com a ideia de encontrar minha filha, uma mulher adulta com uma vida e identidade totalmente separadas da minha. Quero estar presente, se for permitido. Marcos e Diana trocaram olhares. Isso fica a critério dela, disse Diana suavemente. Talvez você possa esperar por perto até que ela tenha tido um tempo com a mãe. Aceitei sem discutir, ciente tanto do limite quanto do aviso implícito. Sara despertou então, seus olhos se abrindo com um lampejo de confusão que logo se transformou em reconhecimento e um tênue sorriso. Você ficou, murmurou. Disse que ficaria. Marcos levantou-se. Avisarei a enfermeira que você acordou, disse, tocando suavemente a mão de sua irmã antes de sair. Sozinho com Sara, sentiu o peso de décadas de palavras não ditas. Mas foi ela quem rompeu o silêncio. Tem uma caixa, disse, a voz mais forte depois que Marcos a ajudara a beber um pouco de água. No meu apartamento. Coisas que guardei para Rebeca ao longo dos anos. E alguns pertences seus, de antes. Você guardou minhas coisas? Perguntei, genuinamente surpreso. Ela assentiu. Não muitas. Alguns livros. Aquela blusa ridícula da UF que você adorava. Algumas fotografias, um leve sorriso reapareceu. Achei que a Rebeca poderia querer conhecê-las um dia, para entender de onde veio. A ideia de que Sara preservara fragmentos da nossa vida enquanto eu apagava sistematicamente qualquer vestígio dela em minha memória fazia meu peito doer. Gostaria que você fosse até lá, continuou. A chave está na minha bolsa. Apontou para uma pequena sacola na mesa de cabeceira. O endereço está na minha carteira de identidade. Veja, Alex. Descubra o que você deixou para trás. O pedido era simples, mas carregado de significado. Assenti, sem poder recusar nada naquele instante. E, Alex? Acrescentou, seus olhos fixos nos meus. Ligue para o escritório. Não te trouxe aqui para destruir o que construiu. Essa vida ainda é sua. Mesmo agora, ela se preocupava com meu bem-estar. A constatação me envergonhava profundamente. Mais tarde, depois que Sara fora atendida pelos médicos e voltasse a descansar, encontrei-me em um táxi amarelo a caminho de Santa Cecília, no Brooklyn. O apartamento dela ficava no bairro Park Slope, um charmoso casarão de pedra em uma rua arborizada, mundos à parte da minha cobertura sofisticada em São Paulo. Senti-me destoando em meu terno amarrotado ao subir os degraus e usar a chave dela. O apartamento era modesto, porém acolhedor, estantes de livros alinhadas nas paredes, móveis confortáveis dispostos para incentivar a conversa, fotografias por todos os cantos. Caminhei devagar, absorvendo cada detalhe da vida que Sara construíra sem mim. Vi fotos de uma jovem que só poderia ser a Rebeca, traços de Sara misturados aos meus em um rosto que amadureceu de criança para adolescente e depois adulta em dezenas de imagens. A vi graduar-se na escola de medicina, seu casamento com um homem de olhar gentil, e diversas fotos com Ethan, desde bebê até sua idade atual. Uma família. Minha família. Existindo todos esses anos sem o meu conhecimento. No quarto de Sara, encontrei a caixa que ela mencionara, um antigo baú de madeira no pé da cama. Dentro, havia recordações cuidadosamente preservadas, os primeiros sapatinhos da Rebeca, prêmios escolares, cartas, desenhos da infância. Mais fundo, encontrei itens que me chocaram de memória, aquele moletom da UF, agora macio pelo tempo, livros que dei a Sara, com inscrições embaraçosamente sinceras, fotografias nossas em tempos felizes, jovens e cheios de esperança à beira do lago. No fundo, havia uma pequena caixa de veludo. Com dedos trêmulos, abri-a para encontrar o anel de noivado que lhe dera naquela noite de neve em Curitiba, um diamante modesto que poupei por meses para comprar, nada comparado às joias extravagantes que hoje oferecia sem pensar em companhias passageiras. Sentado à beira da cama de Sara, com o anel na palma da mão, minha compostura se desfez.
Pela primeira vez desde o funeral de minha mãe, há 20 anos, chorei pelos anos perdidos, pela filha que cresceu sem mim, pelo amor que desejei descartar em busca de riqueza e poder. Não sei quanto tempo fiquei ali. Eventualmente, recuperei-me o bastante para fazer o que Sara me pedirá. Liguei para o escritório. Caroline atendeu na primeira chamada, a voz tensa e profissional. Escritório do Alexandre Reis, Caroline falando. Caroline, sou eu, disse, a voz rouca. Senhor Reis! Exclamou, entre alívio e frustração. Onde esteve? A equipe da Thompson está esperando, o conselho faz perguntas, e, preciso que cancele minha agenda. Interrompi. Pelas próximas semanas, talvez mais. Houve um silêncio. Então, como assim? Emergência familiar, respondi, palavras estranhas na boca. Quando foi a última vez que usei essa frase? Será que alguma vez usei? Emergência familiar, Caroline repetiu lentamente. Eu não fazia ideia de que o senhor tinha família, senhor Reis. A observação simples me atingiu como um golpe. Claro que ela não sabia. Ninguém sabia. Eu construí minha vida em torno do eu singular, minhas conquistas, minha riqueza, meu sucesso. A ideia de Alexandre Reis como parte de algo maior do que ele mesmo não existia na narrativa que criei. Nem eu sabia, confessei. Mas eu tenho. E agora, eles precisam de mim. Depois de desligar, fui até a janela da sala de estar de Sara. Lá fora, a vida no Brooklyn seguia com seu próprio ritmo, crianças voltando da escola, vizinhos se cumprimentando, um casal idoso caminhando lentamente de mãos dadas. A vida normal. A vida conectada. Tudo aquilo que eu excluí sistematicamente na minha escalada rumo às alturas financeiras. Pensei em Sara, deitada naquele leito com a graça e coragem que sempre a definiram. Pensei em Rebecca, atravessando oceanos para se despedir da mãe. Pensei em Ethan, que teve a audácia de entrar no Belema e confrontar um estranho que era, por sangue se nada mais, seu avô. Durante 30 anos, medi o sucesso por aquisições e ativos. Preenchi minha vida com posses em vez de pessoas, convencido de que conquistas poderiam substituir conexões. Agora, cercado pelas provas da vida rica que Sara construiu, uma vida que deveria ter me incluído, senti o começo de algo se transformando dentro de mim. Não era exatamente arrependimento, embora houvesse de sobra. Era algo mais profundo, um reconhecimento de que o homem que me tornei estava longe do que eu pretendia ser. Que o caminho que escolhi, com tanta convicção, não me trouxe realização, mas uma elegância vazia. Recoloquei cuidadosamente tudo no baú de madeira, exceto por uma fotografia, Sara e eu às margens do lago, rindo para a câmera, com a cabeça dela apoiada no meu ombro. Guardei essa junto com o bilhete que Ethan deixará no Belema. Depois, chamei um táxi. Era hora de conhecer meu neto de verdade. O apartamento de Marcos ficava num prédio antigo em Brooklyn Heights, com vista para o horizonte de São Paulo do outro lado do rio, a lembrança diária da grandiosidade e da distância da cidade. Ao me posicionar em frente à porta, percebi que não fazia ideia de como abordar esse reencontro. Deveria ser formal? Casual? O que se diz a um neto que viveu 11 anos sem o conhecimento de seu avô? Antes que eu pudesse decidir, a porta se abriu. Uma mulher na casa dos 40, de olhos acolhedores e sorriso cauteloso, apareceu. Diana, como Marcos a chamava. Você deve ser o Alexandre, disse. Marcos nos avisou que o senhor viria. Ela afastou-se para me permitir entrar. O Ethan está na cozinha. Acompanhei-a por um apartamento aconchegante e levemente bagunçado, cada canto denunciava uma vida bem vivida. Livros, instrumentos musicais, fotografias, desenhos infantis presos às paredes. Tudo tão diferente da minha cobertura minimalista, com obras de arte escolhidas por designers. Então, sentado no balcão da cozinha, com uma tigela de cereal e um livro, estava o Ethan. Ele levantou o olhar ao nos ver entrar, seu semblante misturando curiosidade e cautela. Olá novamente, disse, mantendo uma distância respeitosa. Ele me examinou com aquele olhar direto que eu já começava a reconhecer. Você foi ver a vovó.
Não era uma pergunta, mas respondi de qualquer forma. Sim. Ela me contou sobre você. Sobre sua mãe. Ethan assentiu, absorvendo tudo. Você vai ficar dessa vez? A pergunta simples, dita com a franqueza devastadora de uma criança, me pegou desprevenido. Olhei para Diana, que havia parado de preparar o chá, claramente atenta à nossa conversa. Gostaria, disse honestamente. Se isso for aceitável para vocês. Ethan ponderou. Minha mãe pode ficar brava, observou. Ela não fala muito sobre o senhor, mas quando fala, tem um certo olhar. Eu podia imaginar esse olhar. Aquele mesmo que Sarah usava quando eu escolhi São Paulo em detrimento dela, quando a ambição superava o amor. Ela tem todo o direito de estar furiosa comigo, confessei. Mas ainda assim, quero ter a chance de conhecê-la. E de conhecê-los. Ethan fechou o livro, notei que era sobre astronomia, e me olhou com atenção total. Por que você nunca quis nos conhecer antes? Diana parou de fingir que não ouvia. Virou-se, braços cruzados, claramente interessada na minha resposta àquela pergunta fundamental. Poderia ter dado desculpas. Poderia explicar que não sabia da existência de vocês. Mas a verdade era mais complexa, e aquele momento pedia total honestidade. Eu fiz escolhas, dizia devagar, escolhendo bem as palavras. 30 anos atrás, decidi que o sucesso, aquele que vem com dinheiro e poder, era mais importante que tudo. Mais importante que a senhora, que amei tanto. Encarei seu olhar firme. Se soubesse da sua existência, de vocês, gostaria de pensar que teria feito escolhas diferentes. Mas não posso ter certeza. O homem que eu era pode muito bem ter errado novamente. Ethan absorveu aquilo com uma maturidade surpreendente. Então você escolheu ser rico em vez de ficar com a vovó. Sim, confessei. E foi o maior erro da minha vida. Mas o senhor é rico agora, observou, com a praticidade típica de uma criança. Eu procurei sobre o senhor na internet. Descobri que tem até avião particular. Apesar de tudo, senti um pequeno sorriso surgir. Tenho sim. Mas descobri que ter um avião pouco importa se não há para onde voar de verdade. Algo mudou na expressão de Ethan, não era exatamente aceitação, mas talvez compreensão. Ele empurrou a tigela de cereal para o lado e levantou-se. Quer ver meu telescópio? Perguntou. Está montado no quarto de hóspedes. O tio Marcos e eu estávamos observando as luas de Júpiter ontem à noite. O convite simples parecia monumental. Gostaria muito. Na próxima hora, Ethan me mostrou sua coleção de livros de astronomia, rochas cuidadosamente etiquetadas e seu telescópio precioso. Enquanto explicava a diferença entre telescópios refletor e refrator com o entusiasmo único de um menino de 11 anos, comecei a me perguntar quais interesses minha própria filha teria desenvolvido na infância. Será que a Rebeca também se encantou com as estrelas? Herdou meu talento para os números ou o amor da Sarah pela literatura? Eram perguntas que nunca pensei em fazer, peças fundamentais de conhecimento que perdi ao longo do tempo. Durante a tarde, meu telefone continuou a vibrar com mensagens do trabalho, mas pela primeira vez em décadas, deixei-as sem resposta. Em vez disso, escutei Ethan se abrir. Gradativamente, contando sobre a escola, seus amigos e a preocupação com a vovó. Ela está doente há muito tempo, confidenciou enquanto nos sentávamos ao lado do telescópio. Mas ainda me lê quase todas as noites no hospital. Diz que histórias importam mais quando o tempo é curto. A sabedoria por trás daquela observação claramente influenciada pela Sarah me tocou profundamente. Quantas histórias de ninar eu perdi com minha própria filha? Quantos momentos de conexão sacrifiquei por reuniões noturnas e chamadas internacionais? Quando Marcos retornou do hospital naquela noite, parecia surpreso ao me encontrar jogando xadrez com Ethan na sala de jantar. Seu semblante era reservado, mas não hostil, enquanto aceitava o convite de Diana para jantar. Com Ethan atuando naturalmente como uma ponte entre nós adultos e nossas emoções complicadas, o ambiente era tenso, porém sincero.
O voo da Rebeca chega às 8h40 da manhã de amanhã, mencionou Marcos enquanto terminávamos a refeição. Ela vai direto para o hospital. Assenti, o estômago apertando com o pensamento de conhecer minha filha pela primeira vez. Quero estar presente, se isso for aceitável, dizia. Marcos e Diana trocaram olhares. Isso depende dela, disse Diana suavemente. Talvez o senhor possa esperar por perto até que ela tenha tido um tempo com a mãe. Aceitei a sugestão sem brigas. Quando me preparei para sair, Ita aproximou-se com uma pequena pedra na palma da mão. Isto é um fragmento de meteorito, disse, oferecendo-o. De verdade. Ganhei de presente no meu aniversário no ano passado. Pode ficar com ele se quiser. A vovó diz que segurar algo concreto ajuda quando tudo parece instável. O gesto simples, uma criança entregando um objeto precioso para amenizar a aflição de um adulto, me humilhou completamente. Aceitei o meteorito com cuidado. Obrigado, Ethan. Vou cuidar bem dele. Ele assentiu solenemente. Sei. Você parece ser do tipo cuidadoso. Naquela noite, em minha cobertura silenciosa, com vistas espetaculares mas vazia de sentido, segurei o meteorito na palma, aquele fragmento do cosmos que viajou distâncias inimagináveis até a Terra, assim como eu viajava a imensidão entre a vida que escolhi e a que deixei para trás. Comecei a fazer ligações para adiar reuniões, conversando com meu diretor de operações sobre como lidar com a fusão com a Thompson na minha ausência. Enviei e-mails para meus advogados pedindo documentos específicos. Contactei meu médico pessoal com um pedido extraordinário. Cada ligação era um passo em direção a algo que eu ainda não conseguia definir, mas sentia que precisava buscar. Dormi inquieto, sonhando com a Sara de Curitiba, vibrante e desafiadora, com olhos repletos de possibilidades. No sonho, ela lia para uma garotinha com meus cabelos escuros e o sorriso dela, enquanto eu observava de longe, incapaz de me aproximar. A manhã chegou com céus cinzentos e chuva leve, o clima perfeito para o dia que se iniciava. Vesti-me cuidadosamente com roupas que demonstrassem respeito sem ostentação, optando por um terno simples em vez da armadura sob medida de costume. No último instante, deslizei o meteorito de Ethan no bolso. A cafeteria em frente ao Hospital Santa Casa estava cheia de profissionais e visitantes em busca de uma dose de cafeína e um breve escape. Escolhi uma mesa de canto com vista para a entrada do hospital, pedi um café preto e esperei. Às 9h32 em ponto, um táxi parou e uma mulher saiu alta e esbelta, com os cabelos castanho avermelhados de Sara cortados num bob prático. Vestia roupas amassadas de viagem e carregava uma mochila gasta, em vez de bagagem de grife. Mesmo à distância, reconheci traços meus na linha do queixo, o perfil do nariz. Rebeca. Minha filha. Uma estranha carregando meu DNA e o espírito determinado de Sara. Ela pagou o motorista e entrou no hospital sem hesitar, como se soubesse exatamente onde precisava estar. Eu permaneci na cafeteria, respeitando o limite que Marcos e Diana haviam estabelecido, dando-lhe tempo com a mãe que a criou sozinha. 1 hora passou. Depois, 2. Pedi mais café, recusei a comida e esperei. Meu telefone vibrava periodicamente com mensagens do escritório, mas silenciei-o. Nada ali poderia ser tão importante quanto o que se desenrolava do outro lado da rua. Pouco depois do meio-dia, meu telefone tocou com um número desconhecido. Atendi imediatamente. Senhor Reis, aqui é o Marcos. A Rebeca gostaria de vê-lo agora. Meu coração acelerou enquanto eu atravessava a rua e entrava no hospital. No elevador, toquei o meteorito no bolso, encontrando conforto em sua presença sólida, conforme sugerido por Ethan. O quarto 718 parecia de alguma forma diferente, a atmosfera carregada de emoção e de um passado não dito. Sara estava acordada, mas claramente mais fraca que no dia anterior, a respiração mais trabalhosa. Ao lado da cama, estava Rebeca, postura protetora, expressão contida ao me ver entrar. De perto, a semelhança era ainda mais marcante. Ela possuía minha altura e estrutura, as cores de Sara e uma presença própria confiante e comedida, como quem está acostumada a tomar decisões que podem ser uma questão de vida ou morte. Rebeca, disse,
o nome soando estranho, porém precioso. Obrigado por me receber. Ela sentiu uma vez, o olhar analítico percorrendo-me. A mãe insistiu. Seu sotaque, com traços britânicos, me surpreendeu. Sarah alcançou a mão da filha. Becca disse suavemente. Deixe-nos um momento. Rebecca hesitou, depois se inclinou para beijar a testa da mãe. Logo estarei lá fora, sussurrou, passando por mim sem mais palavras, o aroma de viagem e antisséptico pairando no ar. Quando a porta se fechou, o semblante de Sarah suavizou. Ela sempre me protegeu. Mesmo quando era pequena. Caminhei até a cadeira ao lado da cama, alarmado com a fragilidade que parecia ter se aprofundado desde o dia anterior. Ela é extraordinária, confessei. Você fez um trabalho incrível, Sarah. Não só eu, corrigiu. Foi um trabalho de equipe. Marcos, Diana, minha mãe até falecer, amigos que se tornaram família. A Rebecca nunca careceu de amor. Para um pai, pensei, o reconhecimento era agudo e doloroso. Talvez ela nunca te perdoe, prosseguiu Sarah, de forma pragmática. Precisa estar preparado para isso. Assenti, aceitando a realidade. Não espero perdão. Mas quero ter a chance de conhecê-la. De ser útil para ela e para o Ethan, na medida do possível. Sarah me estudou com um olhar penetrante, mesmo com sua força esvaída. Você mudou. Não o suficiente, confessei. Ainda tenho muito a aprender. Mas estou tentando. Ela se moveu, fazendo uma careta de dor. Meu tempo está acabando, Alex. Mas não o seu, nem o deles. O que quer que aconteça, lembre-se, relacionamentos não se constroem com os gestos grandiosos. São feitos de presença, dia após dia. Como você fez, sussurrei. Como eu não fiz. Ela não me contradisse, e sua sinceridade era uma forma de graça. Quando Rebecca voltou, trouxe café para nós dois, um pequeno gesto de reconciliação que aceitei com gratidão. Sentamo-nos, os três juntos, pela primeira e talvez única vez, unidos na preocupação pela mulher que fora o centro de nossas vidas. O Ethan diz que o senhor é CEO, quebrou o silêncio Rebecca, finalmente. Sim. Investimentos Meridian. Ela assentiu. Ele pesquisou sobre o senhor. Faz isso quando tenta entender algo complicado. Ele tem sido extraordinário, respondi honestamente. Vocês, o David, devem estar muito orgulhosos. Um lampejo de algo nem completamente acolhedor, nem hostil passou por seu rosto. O David e eu somos muito afortunados, disse, hesitando. A mãe sempre disse que o senhor não sabia de mim. Até agora. Não sabia, confirmei. Mas isso não justifica minha ausência. Parti sabendo que tínhamos um compromisso. Essa escolha desencadeou tudo o que se seguiu. Rebecca absorveu isso, o semblante pensativo. Eu costumava imaginar um dia te confrontar. Preparava discursos, ensaiava perguntas, sorriu tristemente. Mas agora que o senhor está aqui, nada parece tão importante como eu imaginava. O que importa, então? Questionei. Ela olhou para a mãe, depois para mim. Tornar os últimos momentos dela o mais pacíficos possível. Fazer com que o Ethan se sinta seguro. O passado é só isso, passado. Era pragmática de um médico, focar no que se pode ajudar, não no que não se pode mudar. Entendi a sabedoria, mesmo que parte de mim desejasse o confronto que Rebecca imaginara. Talvez eu precisasse mais da punição do que ela. Conforme a tarde se transformava em noite, estabelecemos uma trégua tênue. Falamos principalmente sobre a Sarah, compartilhando memórias que se sobrepunham ou vinham de capítulos totalmente diferentes de sua vida. Rebecca aos poucos revelou fragmentos de sua infância, sua carreira na medicina, sua vida com o David em Londres. Eu ouvia com avidez, colecionando cada detalhe como se fossem preciosas joias. Quando Sarah adormeceu, Rebecca e eu nos retiramos para a pequena sala de espera no corredor. Ela aceitou o café da máquina, o cansaço evidente nas sombras sob seus olhos. Os médicos dizem que não vai demorar mais, disse baixinho.
Dias, talvez só horas. Assenti, a garganta apertada. Sinto muito. Por tudo. Ela me estudou por sobre a xícara. O que espera de nós, senhor Reis? Depois que ela se for. A formalidade da pergunta doía, mas compreendi. O que vocês estiverem dispostos a me dar, respondi, sem rodeios. Uma chance de conhecê-los. De ser avô do Ethan, da maneira que for apropriada. Não espero assumir um papel que ainda não conquistei. Rebecca ponderou, o semblante cauteloso, mas sem hostilidade. Vou precisar de tempo. Para pensar no que isso significaria. Para discutir com o David. Claro, concordei rapidamente. Entendo. Um tênue sorriso, tão parecido com o da Sarah, surgiu em seu rosto. Não, o senhor não entende. Ainda não. Mas, quem sabe, um dia entenderá. Não era perdão. Nem sequer aceitação. Mas era uma porta entreaberta, e por ora, isso bastava. Na manhã de uma quinta-feira, com o amanhecer despontando sobre São Paulo, a Sarah partiu. O quarto estava silencioso, exceto pelos últimos bips vacilantes do monitor e pelos suaves sons do luto. Rebecca segurava a mão da mãe, e eu segurava a outra. Marcos permanecia ao pé da cama com Diana, presença firme em meio à tempestade de emoções. Ela se foi, disse o médico suavemente, confirmando o que já sabíamos. O mundo não parou. O trânsito seguia pela Avenida Paulista. A equipe do hospital realizava suas rotinas com eficiência. Em algum lugar, uma criança nascia, uma vida começava enquanto a de Sarah chegava ao fim. O ciclo implacável não espera por ninguém, nem mesmo por bilionários que se acham imunes às verdades mais simples. Os dias seguintes passaram num borrão de arranjos e emoção crua. Mantive-me à margem enquanto Rebecca e Marcos cuidavam dos detalhes do funeral, recusando educadamente meu apoio financeiro. Entendi que eles se viraram sem mim por décadas, aceitar meu dinheiro agora seria como trair a independência que construíram. Em vez disso, concentrei-me em estar presente do jeito que pudesse. Passei tardes com o Ethan, ouvindo suas histórias sobre a Sarah e respondendo suas perguntas cada vez mais diretas sobre minha vida e o motivo de minha ausência. Organizei folgas para funcionários-chave da Meridian que quisessem comparecer ao serviço. Sentei-me, silencioso, no apartamento da Sarah enquanto Rebecca revisava os pertences da mãe, sempre disponível, mas sem invadir. O funeral aconteceu numa pequena igreja episcopal no Brooklyn, onde a Sarah fora membro. Fiquei surpreso com o número de pessoas presentes, ex-alunos de seus anos como professora de literatura, vizinhos, colegas, amigos de todas as fases da vida dela. Cada um tinha uma história sobre sua generosidade, sua visão, sua bondade inabalável. Ao ouvir, percebi o quanto realmente pouco conhecia da mulher que ela se tornou. Rebecca falou com uma beleza comovente, sua compostura notável ao relatar o amor pela literatura da mãe, sua dedicação aos alunos, sua alegria em ser avó do Ethan. Marcos compartilhou lembranças da infância e do apoio inabalável que ela sempre oferecerá, mesmo nas adversidades. Vários colegas e ex-alunos fizeram homenagens emocionantes. Sentei-me nas últimas fileiras, mais observador do que participante, ciente de ser simultaneamente estranho e íntimo naquele encontro. Quando o serviço terminou, dirigi-me silenciosamente ao cemitério para o sepultamento, mantendo uma distância respeitosa enquanto a família se reunia ao redor da lápide. Mais tarde, na recepção no apartamento de Marcos e Diana, observei Rebecca circulando pelos cômodos, aceitando condolências com graça, enquanto mantinha um olhar atento ao Ethan. O marido dela, David, um homem alto e de jeito amável, permaneceu próximo, sua mão repousando com frequência de forma protetora em seu quadril. Ela é extraordinariamente forte, comentei com Marcos enquanto estávamos junto à janela, observando Rebecca confortar uma colega idosa da Sarah. Sempre foi, concordou ele. Herdou isso da Sarah. E de você, suponho. O reconhecimento, a primeira vez que alguém associava diretamente as qualidades da Rebecca ao meu sangue, me surpreendeu. Marcos notou minha expressão. Olha, Reis, nunca serei seu maior fã. O que o senhor fez com a Sarah, balançou a cabeça.
Mas o Senhor está aqui agora. E a Rebeca precisa de família mais do que nunca, mesmo que não admita. Quero fazer parte da vida deles, disse com cuidado. Se me aceitarem. Isso. Fica por conta deles, hesitou, então acrescentou. Mas a Sara queria isso. No fim, ela estava decidida. O fato de a Sara ter defendido minha inclusão, mesmo depois de tudo, foi uma graça que eu não esperava e certamente não merecia. Quando a recepção terminou, Rebeca se aproximou, com David ao lado. Voltaremos para Londres na próxima semana, disse. O David precisa retornar aos pacientes, e eu tenho que prestar contas no quartel-general dos Médicos Sem Fronteiras. Assenti, lutando para esconder a decepção. Claro que eles voltariam às suas vidas construídas totalmente separadas da minha. O Ethan ficará com o Marcos e a Diana até terminar o ano escolar, continuou. Depois, ele nos acompanhará em Londres durante o verão. Entendo, respondi, mesmo que a ideia de perder essa tênue conexão com minha recém-descoberta família me doesse. Agradeço pelo tempo que me permitiram passar com ele nesses dias. Rebeca trocou um olhar com o marido, uma comunicação tácita passando entre eles. David assentiu levemente em encorajamento. Pensamos, disse ela cuidadosamente, que talvez o Senhor queira nos visitar. Em Londres. Quando tudo se estabilizar. O convite, inesperado e tímido, pareceu monumental. Eu adoraria isso, consegui dizer, a emoção apertando a garganta. E, até lá, acrescentou David com seu sotaque britânico pensativo, talvez o senhor possa passar um tempo com o Ita aqui. Se sua agenda permitir. Eu farei de tudo para permitir, respondi imediatamente. O semblante de Rebeca permaneceu cauteloso, mas algo em sua postura suavizou ligeiramente. Ele precisa de estabilidade agora. Consistência. Entendo. Entende mesmo? Seu olhar foi direto, tão honesto quanto o da Sara. Porque isso nunca foi seu ponto forte, historicamente falando. A avaliação era justa, e não a contestei. Estou aprendendo, confessei simplesmente. E gostaria de ter a chance de provar isso. Na semana seguinte, grandes mudanças ocorreram. Rebeca e David voltaram para Londres após uma despedida emocionada com Ethan. Adaptei minha rotina, reestruturando meu horário de trabalho para permitir encontros regulares com meu neto. 3 tardes por semana eu deixava o escritório mais cedo para buscá-lo após a escola, ajudava com os deveres ou visitávamos museus, ou simplesmente caminhávamos pelas ruas enquanto ele compartilhava seus pensamentos com uma franqueza surpreendente. Nos finais de semana, com a cautelosa bênção de Marcos e Diana, eu o levava para passeios mais longos ao planetário Hayden para alimentar sua paixão pela astronomia, a jogos de beisebol onde torcíamos pelo time dele, e à praia quando a primavera se transformava num verão precoce. Cada interação era uma revelação, um vislumbre da vida familiar que eu nunca conheci. A mente de Ethan operava de maneira fascinante e analítica no momento, incrivelmente criativa no seguinte. Ele encarava o mundo com uma curiosidade genuína, perguntando coisas que eu jamais imaginei. Por que o céu é mais escuro no alto do que no horizonte? Por que os arranha-céus têm formatos diferentes? Por que algumas pessoas usam terno todos os dias, mesmo desconfortáveis? Essa última pergunta, feita enquanto buscava trajando o meu habitual terno, me levou a passar uma sexta-feira em jeans e suéter, caminhando pelo Parque Ibirapuera enquanto Ethan explicava, com o entusiasmo único de um menino, os padrões de migração dos patos. Meus colegas na Investimentos Meridian notaram a mudança não só na agenda, mas na essência da minha perspectiva. Reuniões de diretoria que antes absorviam toda a minha atenção agora pareciam enfadonhas quando invadiam o tempo prometido ao Ethan. Oportunidades de investimento que eu perseguia com ardor passaram a ser avaliadas não só pelo lucro potencial, mas também pelas implicações éticas. Você está diferente, comentou Caroline numa tarde enquanto me preparava para sair mais cedo. Mais humano. Refleti sobre essa observação. Estou tentando ser, confessei. A transformação não foi perfeita. Velhos hábitos ressurgiam em momentos de tensão. Houve dias em que emergências no trabalho forçavam remarcações com Ethan,
e cada cancelamento trazia uma dor que superava a decepção. Houve noites em que fiquei acordado, questionando se eu era capaz de ser o avô ou mesmo o pai que minha nova família merecia. Mas continuei, impulsionado pela memória do último conselho de Sarah: relacionamentos não se constroem com gestos grandiosos, mas sim com a presença, dia após dia. 6 semanas após o funeral, recebi um e-mail da Rebecca breve, mas sem hostilidade, com datas para a visita de verão deles a São Paulo, antes de Ethan se juntar a eles em Londres. Ela anexara algumas fotografias de sua vida à casa geminada em Hampstead, o David no consultório pediátrico, a Rebecca com colegas do Médicos Sem Fronteiras. Pequenas janelas para o mundo em que viviam. Respondi com algumas fotografias minhas. Ethan no Museu de História Natural, nós tentando empinar uma pipa no Parque do Ibirapuera, o projeto de feira de ciências dele sobre as luas de Júpiter que havia ganhado o primeiro prêmio. Com cada troca, o tom tornava-se um pouco mais caloroso, menos formal. Quando Rebecca e David chegaram a São Paulo no final de junho, nosso primeiro jantar juntos foi estranho, porém sem hostilidade. Na segunda semana, estabelecemos uma relação incerta, encontrando pontos em comum na preocupação com o bem-estar do Ethan. Surpreendentemente, em nossas vidas profissionais, o trabalho internacional da Rebecca por vezes coincidindo com as iniciativas filantrópicas da Meridian. Você tem sido bom para ele, reconheceu Rebecca certa noite enquanto observávamos o Ethan e o David examinando constelações através do telescópio que instalei na cobertura. Ele fala do Senhor o tempo todo nas nossas videochamadas. Ele tem sido bom para mim, respondi honestamente. Melhor do que eu mereço. Ela me estudou, o semblante pensativo. A mãe sempre acreditou que as pessoas podiam mudar. Mesmo no fim, ela manteve aquele otimismo fundamental. Ela era extraordinária, disse. Eu deveria ter percebido isso 30 anos atrás. Rebecca assentiu, aceitando o reconhecimento tardio sem comentário. Depois de um momento, disse, David e eu discutimos a educação do Ethan. Há uma excelente escola internacional em Londres com forte ênfase em ciências. Ele se sairia muito bem lá, concordei, escondendo a tristeza ao lembrar que a residência definitiva deles ficava do outro lado do oceano. Mas prosseguiu cautelosamente, também pensamos que mudar o Ethan imediatamente após perder a Sarah poderia ser demais. Estamos considerando ficar em São Paulo por um ano. O David recebeu uma proposta de docência visitante no Hospital das Clínicas e os Médicos Sem Fronteiras. Abriram um escritório por aqui. Uma esperança acendeu em mim, mas mantive a expressão contida. Isso seria uma oportunidade maravilhosa para todos. Significaria, disse ela, me observando atentamente, que o Ethan poderia continuar a ver o Senhor com regularidade. Se isso for algo que o Senhor deseje. É o que desejo, afirmei firmemente. Com toda certeza. Ela assentiu, confirmando uma decisão íntima. Precisaríamos de ajuda para encontrar um lugar para morar. Escolas para o Ethan considerar. Posso ajudar com isso, ofereci, já catalogando mentalmente possibilidades. Não financeiramente, esclareceu rapidamente. Não precisamos do seu dinheiro. Mas seu conhecimento da cidade seria útil. Respeitei o limite estabelecido. Claro. O que for aceitável para vocês. Naquela noite, enquanto a família se preparava para voltar ao apartamento de Marcos e Diana, Ethan se aproximou com a franqueza que eu já esperava dele. Minha mãe disse que talvez fiquemos em São Paulo, disse. Por minha causa. Por querer o melhor para você, corrigi suavemente. Isso é o que bons pais fazem. Ele ponderou. Você teria ficado em Curitiba? Se soubesse da mamãe? A pergunta, inocente mas penetrante, exigia honestidade total. Não sei, Ethan. Gostaria de pensar que sim. Mas o homem que fui, e que hoje me arrependo, fez escolhas das quais hoje lamento. Ele assentiu, absorvendo a distinção. Mas as pessoas podem mudar, né? A vovó sempre dizia isso. Sua vovó era muito sábia, disse, a voz embargada. Ethan enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena pedra, o mesmo meteorito que me emprestou meses atrás. Pode ficar com isso agora, disse.
Acho que já não se sente tão instável. A simplicidade da observação, tão infantil e ao mesmo tempo profunda, me emocionou. Aceitei o meteorito, aquele fragmento do cosmos que viajou tão longe, assim como eu havia trilhado o longo caminho da solidão à conexão. Obrigado, disse. Sempre vou cuidar dele. Naquela noite, sozinho em minha cobertura, que já não parecia tão vazia, fiquei olhando pela janela para a cidade que conquistei profissionalmente enquanto falhava pessoalmente. O meteorito repousava na palma da minha mão, sólido e real, um lembrete de que algumas jornadas cruzam distâncias inimagináveis, e alguns encontros mudam paisagens para sempre. Pensei na Sara, que me amou o suficiente para me deixar partir e foi generosa em me trazer de volta. Pensei na Rebeca, tão ferozmente independente, mas disposta a considerar um lugar para mim na vida da família. Pensei no Ethan, que com a simplicidade de uma criança, me oferecia sabedoria e aceitação. Minha transformação estava longe de ser completa. Haveria tropeços e recaídas, velhos hábitos ressurgindo nos momentos de tensão. 30 anos de dano não se desfazem em questão de meses. Mas, pela primeira vez em décadas, eu estava avançando em direção a algo, e não me afastando rumo à conexão, à família, ao homem que sempre pude ser. Lá fora, São Paulo continuava sua dança incessante de luzes e ambição. Mas seu chamado não me prendia mais. Descobri, através da perda e da redenção inesperada, que a verdadeira riqueza não reside em aquisições ou conquistas, mas na coragem de recomeçar, de estar presente, dia após dia, para as pessoas que realmente importam. Ao colocar o meteorito cuidadosamente na mesa de cabeceira, fiz uma promessa silenciosa para Sara, para Rebeca, para o Ethan e para mim mesmo. Desta vez, vou fazer certo. Desta vez, vou ficar.